Bora falar sobre empreendedorismo? Bom, já fiz 2 vídeos falando sobre atitudes empreendedoras, que isso é a base para qualquer alcance de resultado. Essas atitudes empreendedoras, elas precisam ser colocadas em práticas para a gente alcançar o objetivo. Então, eu expliquei para vocês nos 2 vídeos, no episódio 1 e no episódio 2, sobre essas atitudes. A partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre mercado, falar um pouco sobre mercado de trabalho, falar um pouco sobre tecnologia, falar um pouco sobre ideias de negócio do futuro, como desenvolver uma ideia, a questão de carreira e por aí vai. Então, fica aí comigo, se inscreve no nosso canal, compartilha o canal para outras pessoas, para os amigos, né, ficarem também conectados com o que está acontecendo nesse ambiente empreendedor hoje, principalmente no mundo. Bom, a gente vai falar hoje sobre fuja da CLT, saia da CLT, comece a ter uma visão empreendedora. E a gente vai abordar algumas temáticas nesse vídeo, então fica aí comigo que a gente vai falar. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto, eu sou especialista em empreendedorismo, eu sou pós-graduado em marketing digital, trabalhei 10 anos no Sebrae como analista, empreendendo, ajudando pessoas a empreender, ajudando empresários a modelar novamente o seu modelo de negócio, a inovar o seu modelo de negócio. Então fica aqui comigo que a gente vai falar sobre isso agora. Bom, porque a gente precisa sair, né, ter uma visão empreendedora. O mercado de trabalho está mudando. Se vocês estão acompanhando aí essas mudanças depois da pandemia e até antes da pandemia, surgiu um modelo de trabalho diferente, que é o home office, que é o híbrido. Então, algumas relações trabalhistas estão muito conectadas com prestação de serviço. Então, por isso que é importante a gente entender, né, e buscar um caminho empreendedor para a gente se adaptar a essas mudanças. Isso vai ser fundamental, porque a gente vai começar a entender de uma forma muito mais ampla, quando a gente coloca esses perfis de empreendedores em prática, a gente começa a entender de uma forma mais ampla essas mudanças. E assim a gente começa a traçar metas, a gente começa a criar, fazer planejamentos, a gente começa a buscar informações, e aí a gente começa a colocar em prática todas as características empreendedoras. E o que é que está acontecendo hoje? A tecnologia ela está impulsionando algumas mudanças na relação entre empresa e empregado. Então, o que é que está acontecendo? Os empregados, por ele resolver problemas dentro da empresa que ele é empregado hoje, ele resolve problemas. E solução de problema, ele é o primeiro passo para você estruturar uma ideia de negócio. Então, a gente precisa entender todo esse ambiente e começar a pensar diferente. Então, se eu resolvo um problema, eu tenho uma possibilidade de criar um modelo de negócio onde eu possa resolver problema, escalar várias pessoas. E aí a gente pode definir um modelo de negócio que você resolve problemas no digital, que você resolve problemas no físico e nos dois. Eu sempre falo para os meus empresários, né, os empresários que eu estou mentorando, que as empresas precisam mudar. Eles precisam digitalizar o seu negócio. Eles precisam inovar nessa forma de se comunicar principalmente, então está em todos os canais, e também vender infoprodutos. Mas aí eu vou falar especificamente sobre isso em outro vídeo. Então, normalmente as pessoas elas estão cansadas de estar trabalhando numa empresa que principalmente não tem um plano de carreira bem definido. São empresas que eles só pensam que você tenha que produzir o tempo todo. Eles não desenvolvem a sua carreira, eles não traz você para um ambiente de empreendedorismo. Então, e isso é um dos fatores que leva as pessoas a empreender no Brasil. Mas aí a gente precisa ter cuidado, tá? A gente precisa empreender sempre por oportunidade. Porque o que acontece? Roberto, eu estou satisfeito com a empresa que eu estou trabalhando, resolvo todos os problemas da empresa, estou trazendo lucro para a empresa, mas assim, não vejo retorno nenhum, vou abrir meu negócio. Calma, também não é assim. A gente precisa estruturar essa ideia, né? Você continua fazendo o que você faz na sua empresa e, em paralelo, você cria o seu plano B. E aí o plano B é estruturar um modelo de negócio. Por quê? Porque quando você faz isso, você testa esse modelo antes de sair do emprego. Quando eu falo saia da CLT, fuja da CLT, é para você montar um plano B. Você precisa ter um plano B profissional, precisa ter um plano B na sua vida pessoal, mas isso precisa ser colocado em prática. Você precisa estruturar isso. E existem ferramentas para a gente estruturar isso. Mas o que eu quero dizer para você é que você não pode ficar estagnado do jeito que você está hoje. A gente precisa ter um plano B. Por exemplo, no meu caso, eu passei 10 anos no Sebrae. Então, eu já estava vendo possibilidades, vendo oportunidades fora do Sebrae que eu possa ajudar muita gente, ajudar pessoas a sair, né, dessa zona de conforto como eu estava e empreender.
E aí, hoje eu consigo ter uma flexibilidade de horário, flexibilidade no meu trabalho, eu consigo atender meus clientes, por exemplo, marco a noite de 8 horas, converso com o meu cliente, né, eu tenho essa flexibilidade, tenho flexibilidade de trabalhar em outro estado e fazer uma mentoria em outro estado, enfim. Então, por que eu fiz isso? Porque eu já estava, né, pensando, estruturando o plano B para poder, né, sair de uma situação que eu tinha hoje e procurar uma situação melhor, onde eu pudesse me realizar profissionalmente, e isso, consequentemente, ele vai impactar na tua vida pessoal. E aí, muita gente que eu atendi, bom, eu atendi mais de 1.000 pessoas no Sebrae, e o que é que acontece? Muita gente acha que abrir uma empresa, montar um negócio, precisa ter dinheiro. E na prática, não precisa. Como eu falei para você, se você resolve o problema, não necessariamente você precisa ter um capital para investir. Você estrutura essa ideia, esse modelo de negócio, começa a testar no mercado. Roberto, mas quem é o mercado? O mercado somos nós. Se você resolve um problema meu, entendeu? E eu estou disposto a pagar por isso, eu sou o mercado. E Roberto, existe vários. Vários no Brasil, vários em qualquer lugar do mundo. Então, aí o que você precisa pensar é, a solução que eu estou propondo para Roberto, eu estou conseguindo resolver 100% do problema dele? Consigo. Então, eu vou conseguir resolver 100% dos problemas de outras pessoas parecidas com o Roberto. E aí a gente precisa testar antes. Então, não é você, eu vou sair do emprego e vou montar um negócio porque eu resolvi o problema de Roberto. Calma, não é assim. E a gente precisa prototipar essa ideia e testar no mercado. Então, Ricardo, ele identificou um problema meu, ele criou uma solução para o meu problema. E, caramba, Ricardo, pô, massa, gostei. Toda a experiência que você promoveu para resolver meu problema, eu gostei muito. E aí, dou feedback para Ricardo, Ricardo ajusta, ele consegue resolver algumas lacunas durante esse processo de solução, que a gente chama de jornada do cliente, e aí eu vou falar isso depois, que a gente utiliza uma ferramenta chamada Design Think, né, que você estrutura a tua solução, cria uma jornada de solução para o teu cliente, mas aí a gente vai falar sobre isso, mas isso eu uso nas minhas mentorias. Então a gente precisa perder o medo de perder o emprego. A partir do momento que eu crio um plano B, né, profissional, um plano B pessoal, eu começo a minimizar e diminuir o meu sentimento de medo. Então, se eu tenho um projeto, se eu estou estruturando um projeto, eu estou trabalhando, estou estruturando um projeto onde ele vai me trazer uma certa independência, cara, se eu chegar no emprego amanhã, o chefe chegar, Roberto, foi um prazer, legal, beleza, o prazer foi todo meu, agora eu vou focar no meu plano B. E tem situações de pessoas que eu estou mentorando que ele começa a testar esse modelo e ele já vê que está dando resultado. E ele mesmo chega a fazer um acordo com a empresa e tchau, vamos embora. Esse é o momento de empreender. Por que é o momento de empreender? Porque a tecnologia está levando a gente para um caminho muito, muito de automação. Cada vez mais as empresas estão automatizando. E a gente precisa ficar de olho nisso. A inteligência artificial já é uma realidade. Não é um futuro, é uma realidade. Eu utilizo a inteligência artificial para estruturar, para criar o meu mindset, né, que a gente chama de modelo mental, que são ideias que vão surgindo, a gente vai conectando, é muito legal essa ferramenta. Então eu já uso a inteligência artificial para potencializar as minhas mentorias. Então isso já é uma realidade. E você precisa atenar isso. Você vai esperar para poder ter um plano B quando você sair do emprego? Eu acho que isso não é a solução. E eu estou aqui para isso, para evitar isso, para a gente começar a mudar esse pensamento, colocar perfis de empreendedor em prática, para a gente colocar um plano B, estruturar um plano B e, com certeza, esse plano B pode se tornar o plano A da sua vida. E aí muita gente fala, Roberto, eu não tenho perfil empreendedor. Muita gente que eu atendi lá no Sebrae sempre chegavam para mim, Roberto, esse negócio de empreendedorismo, eu não tenho perfil, enfim. Cara, você tem perfil, você é um empreendedor, você já coloca alguns comportamentos empreendedores em prática. Agora, a gente precisa ajustar e buscar esse equilíbrio e potencializar essas atitudes, como eu falei nos vídeos anteriores. Então, para você que não viu ainda os vídeos, vai lá, assiste, vale muito a pena, compartilha, comenta lá. E aí, você fazendo isso, você vai me ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue para outras pessoas. Mas todo mundo ele é empreendedor. Você é um empreendedor, eu tenho certeza disso. Então a gente precisa sair dessa bolha, sair desse, eu não posso, eu não tenho condições, eu não consigo. Né? E muitos empresários que eu atendi durante esses 10 anos, o negócio dos empresários, eles tinham uma dificuldade de inovar porque eles não tinham um perfil empreendedor. Não tinha um perfil. Roberto, mas ele montou um negócio. Beleza, mas a gente precisa analisar se ele empreendeu por oportunidade, se ele chegou a uma oportunidade no mercado,
ou se ele realmente empreendeu por necessidade. Ou seja, eu preciso ter uma renda, eu vou montar um negócio, vou montar uma padaria na esquina, não tem, porque antigamente as pessoas empreendiam assim. Ah, não tem uma padaria na minha esquina, na minha rua, vou montar uma padaria. Não tem um salão de beleza na rua tal, no bairro tal, então vou montar. Acabou. A gente está nesse processo de digitalização. Então a gente precisa pensar um pouco diferente. E aí, quando a gente chegava para o empresário e bora mudar o teu modelo de negócio, travava perfil empreendedor. Então a primeira etapa para você ter um modelo de negócio, você virar um empresário de sucesso, você ter um modelo de negócio inovador, é transformar os seus comportamentos e colocar suas atitudes empreendedoras em prática. Aí sim, você vai ter algo diferente, novo, uma experiência diferente. E aí é só usar as ferramentas corretas para você estar o tempo todo inovando. E aí, como eu falei para vocês, eu utilizo ferramentas na minha mentoria. A gente vai falar um pouco dessas ferramentas durante todo esse processo, mas eu quero deixar para você aqui uma reflexão. Se você hoje é CLT, se você está trabalhando, está insatisfeito, se você quer mudar, se você quer estruturar um plano B, fala comigo que eu vou ter o prazer, né, de estar passando alguns conhecimentos para vocês. Fica assistindo os vídeos, eu vou trazer muita coisa bacana para vocês. Mas assim, a gente precisa focar. E quando você estiver preparado para montar o teu plano B, fala comigo que eu vou ter um prazer de lhe ajudar. Porque foi isso que me fez sair da minha bolha, sair da minha zona de conforto. Eu quero ajudar mais pessoas. Eu quero que as pessoas tenham essa mudança comportamental. Então a gente começa a sair desse discurso de empreendedorismo que muita gente fala que você precisa empreender, você vai ter que empreender abrindo um negócio, mas assim, ninguém fala como. E aí aqui eu vou estar falando sobre isso, mas falando para vocês quais as ferramentas que vocês vão utilizar para fazer essa mudança acontecer. Criar esse ambiente empreendedor, porque isso pode te ajudar não só a você desenvolver isso, mas também você implementar uma cultura empreendedora no modelo de negócio que você está colocando no mercado. Então, fica aí comigo, compartilha, comenta pra gente, tá? Eu vou estar à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Tem meus canais no Instagram, no Facebook, no TikTok, então assim, vou trazer muita coisa bacana para vocês. E vamos lá, bora empreender, você é empreendedor, e vamos colocar a mão na massa, bora criar esse plano B, porque a gente não pode esperar as coisas acontecer. O empreendedor, ele não espera as coisas acontecerem, ele se antecipa as coisas. E eu vou te ajudar a antecipar as coisas, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito de estar gerando esse tipo de conteúdo para vocês e foi o que me motivou, como eu falei para vocês, a sair da minha zona de conforto e colocar realmente meu perfil de empreendedor em prática. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e estou à disposição de vocês. Valeu, um abraço, gente.